O capítulo de hoje nos traz dois lamentos para mostrar a triste condição de Israel nos dias de Ezequiel. É uma lamentação tanto por seu arranjo poético quanto por seu assunto. Para isso, ele usa duas figuras conhecidas, a leoa e a videira. Vamos então para o 19º capítulo da nossa série. O termo lamentação faz alusão aos cânticos tristes que eram cantados em funerais e também após a destruição de uma nação ou de um povo. Ezequiel expressou a tristeza do Senhor ao cantar sobre o fracasso dos últimos governantes de Judá. É interessante notar que Deus aqui os chamou de príncipes de Israel em vez de reis de Judá. A leoa representa a nação de Israel, mais especificamente Judá e Jerusalém, a mãe dos príncipes mencionados no versículo 1. Aqui há uma alusão a Gênesis 49, onde a tribo de Judá é representada sob o emblema de um leão. Judá está entre as nações como uma leoa entre os animais da floresta. Ela tinha força e soberania. E os leõezinhos, seus filhotes, são os príncipes, sucessores do justo rei Josias, que tiveram suas vidas arruinadas pelo pecado, como Ezequiel aponta neste capítulo. O primeiro filhote da leoa refere-se a Jeoacás, filho do rei Josias, também chamado de Salum. Jeoacás reinou apenas por 3 meses em Jerusalém. Foi um reinado curto e marcado pela desobediência ao Senhor. Ele acabou sendo levado à força pelo faraó Neco para a terra do Egito e morreu ali. O segundo filhote da leoa refere-se ao rei Joaquim, que também reinou 3 meses em um reinado curto e marcado pela desobediência ao Senhor. Nabucodonosor o levou para a Babilônia como prisioneiro em uma longa jornada, acorrentado com outros 10.000 cativos e os tesouros do templo. Joaquim ficou na Babilônia até a sua morte. O foco desse lamento está na humilhação e tristeza de Israel, a leoa mãe, ao ver seus jovens leões sendo capturados e levados para longe. Nestes lamentos, o Senhor deixou claro que esses dois reis de Judá, Jeoacás e Joaquim, se consideravam grandes líderes, mas ignoraram a palavra de Deus e por isso foram derrubados em tão pouco tempo de reinado. Jeoaquim ou Eliaquim e Zedequias ou Matanias são simplesmente ignorados neste cântico de lamento. Talvez porque Jeoaquim tenha sido colocado no trono pelo faraó e Zedequias por Nabucodonosor e por isso não eram considerados reis legítimos de Israel. Além disso, quando esse lamento foi feito, Zedequias ainda ocupava o trono de Judá, pois a terceira e última invasão babilônica ainda não havia acontecido, mas faltava pouco, segundo a palavra do Senhor. Nos versículos 10 e 11, Ezequiel retornou à imagem familiar da videira, como uma representação do povo de Israel. A imagem é de um reino frutífero e forte. Ezequiel provavelmente tinha em mente os anos mais gloriosos da monarquia de Israel durante os reinados de Davi e Salomão. Naqueles anos, Deus elevou Israel entre as nações e ela se igualou, se não superou, os maiores reinos em redor. E os seus reis, como Davi e Salomão, excederam todos os reis vizinhos em riquezas e poder. Mas quando seus reis se rebelaram contra Yahvé, a nação de Israel foi lançada ao chão. Como resultado do julgamento de Deus, seus fortes galhos, representando os reis rebeldes, foram quebrados e murcharam. Deus então transplantou a videira de junto das águas, onde ela estava plantada, para o deserto, a Babilônia. Babilônia não era um deserto literal, mas certamente era algo parecido para o povo exilado de Deus. Mas o pior dano à videira veio do seu ramo principal, um fogo que consumiu seu fruto.
A corrupção e a destruição vieram de dentro. Ou seja, a destruição final de Judá veio por meio da rebelião do rei Zedequias contra Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Com essa atitude, ele acabou perdendo o reino, o trono, os filhos e a visão. Nenhum ramo forte permaneceu na videira para servir como um cetro para governar. A deportação de Zedequias para a Babilônia trouxe uma interrupção temporária ao governo da casa de Davi. Ele foi o último dos reis da linhagem davídica, e esse vácuo permaneceria até que o Messias estabelecesse seu reinado, como Deus havia prometido a Davi. Estas duas canções de lamento descreveram e profetizaram a tragédia dos últimos reis de Judá. Quando reis e líderes sobre o povo de Deus são ímpios e se tornam alvos legítimos do julgamento de Deus, há realmente uma razão para se lamentar, e muito. Se os judeus tivessem obedecido ao Senhor, sua nação teria se tornado ou permanecido um leão poderoso e uma videira frutífera, que teria trazido glória para o nome de Yahvé. O povo de Israel teria sido luz para as nações e muitos teriam crido no Deus vivo e verdadeiro. Mas Deus os plantou lá por sua justa misericórdia corretiva. Ali, ele voltaria a fortalecer as raízes do seu povo, os faria prosperar e os transplantaria depois de 70 anos para as montanhas da Terra Prometida novamente. E no episódio de amanhã, vamos ver outra vez alguns dos líderes de Israel que foram até Ezequiel e se assentaram diante dele para consultar ao Senhor. Acontece que o Senhor não queria ser consultado por eles. A razão do descontentamento de Yahvé, você fica sabendo amanhã, aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, comentar e divulgar o nosso canal com seus amigos. E até amanhã, se Deus nos permitir.